Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vou te apresentar dois desfoques principais que você precisa aprender para desenvolver alguns projetos aqui no Photoshop, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, baixe os arquivos aí da aula, são duas imagens onde a gente vai estar escolhendo um aí de exemplo para estar aplicando esses dois efeitos. Então vamos lá. Primeiro, vamos escolher aqui uma que fica interessante, ó. Uma que é mais na horizontal, né? Temos aqui esse carro azul, onde a gente pode aplicar esses dois desfoques. E temos aqui esse carro vermelho, onde ele está num posicionamento mais vertical. Bom, eu vou selecionar para a aula de hoje esse daqui, porque tem um parâmetro maior aí para você entender de uma melhor forma, tá bom? Vai preencher aqui bastante a nossa tela. Então você vai pegar essa imagem, você pode vir aqui arrastar diretamente para o Photoshop, ou você pode vir aqui no menu Arquivo, clica na opção de Novo e vai abrir uma pasta no seu computador para você selecionar essa imagem. Eu vou selecionar a imagem 01, que é o carro azul. Vou clicar em Abrir. Depois você clica aqui em OK para confirmar as configurações de cores. E vamos agora para a nossa primeira etapa, que seria o quê? Desbloquear essa camada. Porque quando a gente adiciona algo no Photoshop, normalmente ela vem protegida por esse cadeado. Você clica nele, ele vai ser retirado. Depois você clica com o botão direito, converte em objeto inteligente. Depois de fazer isso, pressiona Ctrl J para a gente ter uma visualização do antes e depois. Então posso colocar aqui, ó, o nome primeiro ou primário, tanto faz. Deixa eu só aumentar aqui as miniaturas também para facilitar. Vou deixar aqui grande e vou puxar um pouquinho aqui para o lado. Bom, após fazer isso, essas duas cópias, eu vou ocultar essa aqui de baixo e vamos precisar isolar os dois planos, que seriam o background e o veículo, certo? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos duplicar novamente. Um vai ser o veículo e outro vai ser o nosso background, tá certo? Então, vamos vir aqui, ó, ocultar por enquanto. Ou talvez a gente pode fazer até a primeira etapa, né? Vamos isolar primeiro o carro. Esse aqui já é o nosso background. Vamos lá. Vem aqui, ó, em uma das ferramentas de seleções rápidas, eu gosto de estar utilizando essa daqui, ó, que é a ferramenta de seleção de objeto. Você pode utilizar a tecla W para estar vindo aqui nela, né? Eu gosto de estar sempre marcando essa opção aqui de obter a amostra de todas as camadas. Então eu gosto de estar deixando isso aqui ativo. Tá bom? Então aqui, ó, essa aqui é a nossa seleção do carro. Se você quiser utilizar a ferramenta caneta para estar pegando todas as bordas com um certo detalhe, você pode estar fazendo isso. Basta você vir aqui na ferramenta de caneta, utilizar a opção de demarcador e você vai fazendo todos os traços aqui do carro com a perfeição. Caso você queira estar investindo esse tempo nisso, tá bom? Para essa aula ser um pouquinho mais dinâmica e rápida, eu vou estar fazendo essa opção. Vou vir aqui e vou selecionar. Ele vai carregar a seleção. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou pressionar a opção de máscara. Vou aqui e pronto. Se eu ocultar o de baixo, vai aparecer apenas o carro. E você pode observar que essa seleção não está exatamente como eu gostaria. Mas no caso, a gente vai estar utilizando aqui umas duas partes aqui do carro apenas. E também está dentro da seleção. Então está tudo ok, tá bom? Vou vir aqui. Vou deixar essa camada ativa. E nessa de baixo vamos aplicar agora o nosso primeiro efeito de desfoque. Vamos vir aqui no menu Filtro, Desfoque. E vamos vir até a opção de Desfoque de Movimento. Clicando e ele vai aparecer aqui esse painel onde você vai controlar o ângulo e também a distância desse desfoque. Normalmente eu gosto de estar utilizando aqui em algumas especificidades dos meus arquivos, eu gosto de estar utilizando entre 40 e 50. Como é um efeito, vou deixar bastante expressivo para vocês. Vou deixar aqui, ó, em 60. Aí você já pode perceber que tem um desfoque realmente aqui, ó, no background, no piso, que no caso aqui é a pista,
No carro temos também um pouco de desfoque, deixa eu só reduzir um pouco, vou deixar em 57 e pronto. Esse aqui é o nosso primeiro desfoque, certo? Que é o desfoque de movimento. Deixa eu só clicar 2 vezes aqui, ó, e aqui você muda o ângulo. Se tivesse em outra situação que a pista ou algo do tipo estivesse com outro ângulo, você regularia por aqui, tá bom? Ó, exatamente dessa forma. Aí a angulação desse desfoque mudaria. Aqui você vai deixar aqui em ângulo 0, clica em OK e vamos partir agora para outra situação, que seria o seguinte: já que o carro está isolado, ó, se eu desfocar ele, retirar a visualização, ele vai ficar só com o background lá, ó, desfocado. Agora eu vou pegar esse carro e vou selecionar as duas rodas dele, tá bom? Vamos lá, vou vir aqui, ó, agora não vou utilizar a ferramenta de seleção rápida, eu vou estar utilizando a ferramenta de letreiro elíptico. Vou selecionar e agora eu vou dar um zoom aqui com Ctrl espaço junto, clique e arrasto para a direita. Após fazer isso, eu vou clicar e arrastar da esquerda para a direita com o Shift pressionado para fazer uma seleção perfeita. Depois eu venho aqui, arrasto, deixo mais ou menos assim, isso, até preencher todo o pneu do carro. Após fazer isso, Ctrl J e vai pegar esse carro aqui, ó, exatamente com essa seleção e vai retirar essa parte do pneu aqui. É exatamente isso que eu quero. Ctrl Z, não vou editar por enquanto, eu vou selecionar o outro pneu que está aqui mais à frente, então você seleciona o espaço aí, ó, e segura, você vai ter a ferramenta de mão para movimentar aqui na tela de pintura do Photoshop. Vou deixar mais ou menos assim e novamente, ferramenta de elipse, seleção elíptica, e vou selecionar aqui. Eu vou fazer o máximo para não cortar o vídeo aqui, tá bom? Para facilitar o entendimento de vocês. Quando você seleciona, você observou que a gente duplicou ali, tá bem? Tá vendo? Ó? Então você vai selecionar de novo aqui embaixo a camada, porque a de cima não vai existir a parte da frente, só vai existir a parte de trás aqui como está o pneu, tá vendo? Então você seleciona essa daqui e novamente pressiona Ctrl J. Ele vai pegar o pneu da frente. Exatamente isso aqui que eu quero. Após fazer isso, vamos renomear o pneu. Pneu, colocar aqui 02, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, vou apagar o 2 e vou colocar 1. Após fazer isso, vamos fazer uma proteção de qualidade para que não perca aqui com relação a esse efeito que a gente for aplicar para ele se tornar editável, tá bom? Então vamos proteger essas duas camadas, clicando com o botão direito e convertendo em objeto inteligente. Clico no segundo, converto em objeto inteligente. Eu posso até fazer o seguinte, esse 2 aqui eu posso colocar na parte superior, para ele ficar na frente, para melhorar aqui. Então vamos aplicar primeiro o efeito aqui. O próximo efeito seria esse aqui, pessoal. Ó. Menu filtro, galeria de desfoque, desfoque de giro. O painel do Photoshop, no modo geral, ele vai mudar, tá bom? Isso é normal. Você vai retirar o zoom com o Ctrl e o Shift pressionado normalmente, ó. Vai retirar aqui. E com esse círculozinho aqui você vai aplicar esse desfoque, tá vendo? Ó? Você vai colocar no centro do pneu. Aqui você vem reduzindo, ó. E você vai controlar esse desfoque. Deixa mais ou menos assim. E aqui vai depender realmente do quanto você vai precisar desse desfoque. Aqui você pode observar, ó, que temos um círculozinho. Esse círculo serve para você clicar e arrastar. Ele vai aplicar esse efeito da forma que você precisar. Vai ser aí a velocidade, tá bom? Ele vai colocar como ângulo, mas aqui no caso eu represento como a velocidade que vai estar esse pneu, tá vendo? Ó? Então ele praticamente está em 66 graus. Se você quiser, você pode reduzir e ajustar por esse painel na parte da direita. Eu vou colocar 66 novamente e vou clicar em OK, certo? E esse efeito já foi aplicado com sucesso. Você percebe que a gente tem uma sensação de movimento
extremamente realista. Com relação ao nosso background, é como se tivesse um foco aqui no carro e o pneu estivesse girando junto com a passagem do background aqui, que no caso é uma loja. Já que a gente aplicou nesse pneu, vamos aplicar também no outro. Claro que temos aqui algumas explicações, né, que você precisa saber, que eu vou estar ensinando aqui, que seria a cópia desse efeito, que é muito importante caso você tenha aí que criar bastante artes no modo geral aí do seu dia. Então isso aqui facilita. Os efeitos do Photoshop eles vão ficar aqui sempre abaixo da camada. Então você vem aqui nessa setinha, faz isso aqui, eles vão se expandir. E clicando e segurando com Alt e arrastando aqui na galeria de desfoque, que foi o efeito que a gente acabou de aplicar, você pode arrastar para o de cima. E o efeito vai ser aplicado da mesma forma do anterior. E claro, ele vai se tornar também editável. Clico 2 vezes no efeito e aqui eu posso regular separadamente. Foi por isso que eu fiz essas duas cópias, para você fazer isso separadamente, tá vendo? Então temos aqui o nosso efeito, tudo editável. Vou vir aqui, vou selecionar todos eles, seleciono o primeiro, Shift pressionado, seleciona o último, Ctrl G e vou colocar o nome efeito. E vou ativar aquela nossa primeira visualização, onde a gente duplicou, que vai ter agora o antes e o depois. Esse daqui, ó, é o antes e agora esse daqui é o depois. Um desfoque bem interessante, e você percebe que tem essa característica realista de movimento. Então, pessoal, esse aqui é os dois desfoques, né? Os dois efeitos de desfoque que você precisa aprender no Photoshop. E essa aqui foi um dos exemplos, né? Esse foi um dos exemplos em que eu consegui aqui passar para vocês as duas maneiras de estar fazendo esse tipo de desfoque. Claro, vai ter muitas outras opções aí, dependendo da sua criatividade e do que você realmente necessitar. Então temos esses dois efeitos. Caso você ainda não seja inscrito do canal, aqui temos aulas toda semana para você estar aprendendo de uma forma gratuita. A única coisa que eu peço é confira sua inscrição e deixa sempre um like quando você gostar de um vídeo. E caso você não goste de um vídeo, diz aqui abaixo nos comentários o porquê você não gostou do vídeo, para que eu melhore aqui no decorrer das aulas apresentadas para vocês, tá bom? Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, também você pode colocar nos comentários. Se não entendeu alguma coisa, você pode voltar ao vídeo e assistir novamente e fazer todo o passo a passo. E não se esquece, os materiais vão estar abaixo na descrição do vídeo, no nosso canal no Telegram e também no WhatsApp. Valeu, eu te vejo na nossa próxima aula.